Saudações concurseiras para você, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Qualis Concursos, comigo, professor Gustavo Musi. Para quem não me conhece, eu sou auditor fiscal da Receita Federal, ingressei na Receita Federal em 2006 e, entre outras disciplinas, eu ministro legislação aduaneira. Uma matéria que não é importante para a Receita Federal, não. É essencial, tá certo? Legislação aduaneira é uma das matérias mais específicas da Receita Federal, ao lado de legislação tributária federal. Alguns outros concursos também cobram legislação aduaneira, né? Mas são concursos bem esporádicos. Por exemplo, eu me lembro que um concurso para Petrobras uma vez cobrou, mas o que nós vamos estudar aqui é voltado especialmente aí para a Receita Federal, que é o concurso que costuma exigir legislação aduaneira, tá certo? Vamos lá, vamos começar essa primeira aula. Eu vou fazer aqui uma introdução para nós entendermos o que é legislação aduaneira. Nós vamos entender também de onde nós vamos tirar as normas, o material do nosso estudo e de onde a banca pode tirar as questões. E vamos falar aqui, coloquei lá para você, ó, vamos falar sobre jurisdição, começar a falar sobre jurisdição aduaneira, ok? Vamos lá então. Primeiramente aqui uma introdução para a gente entender o que é legislação aduaneira. Antes de nós entendermos sobre a matéria, temos que entender o que é que nós estamos estudando. Aí eu coloquei lá para você, ó. A legislação aduaneira regulamenta a entrada e saída de bens de um determinado território, denominado território aduaneiro. Esse controle é feito basicamente sob aspecto fiscal, combatendo o descaminho, e da prevenção e repressão à entrada de saídas e produtos proibidos, combatendo o contrabando. Então vamos lá. Legislação aduaneira significa legislação da aduana. A aduana é a atividade de controle de entrada e saída de pessoas, mercadorias e bens do território aduaneiro, que é muito parecido com o território nacional. A gente vai falar sobre isso, mas vai além do próprio território nacional, tá? Então, é através da aduana que o governo controla, qualquer governo, ele controla o que entra e sai daquele país. E no caso do Brasil não é diferente, né? O trabalho da aduana é essencial para a preservação da segurança pública, combatendo a entrada, por exemplo, de armas, drogas. Também para combater a concorrência desleal à indústria nacional, combatendo a entrada de produtos sem o pagamento de tributos. Né? E aqui, vamos fazer a diferença, que mais à frente a gente faz melhor, sobre contrabando e descaminho. O contrabando é o combate principalmente, embora tenha outras figuras no crime de contrabando, a figura principal é você importar ou exportar algo sem o pagamento dos tributos. Aliás, o contrabando é você importar ou exportar algo proibido, tá? Então, quando você importa algo que não é permitido, você está cometendo contrabando. Já o descaminho é quando você importa ou exporta sem pagar os tributos devidos. Que normalmente a gente chama de contrabando também, né? Fulano foi lá para o Paraguai e contrabandeou alguns celulares. Na verdade, isso não é contrabando, por quê? Porque a importação de celulares não é proibida no Brasil. Mas isso é descaminho se ele não pagou os tributos corretos, tá? Então a legislação aduaneira ela vai regulamentar isso. Existe uma discussão sobre essa autonomia da legislação aduaneira, compondo o que muitos costumam chamar de direito aduaneiro. Então, alguns que defendem que existe esse ramo do direito, chamado de direito aduaneiro, que vai cuidar de regulamentar a entrada e saída de produtos e bens. Outros já dizem, não, na verdade, isso é só uma divisão do direito tributário, do direito administrativo, não é? Na verdade, só vi uma vez uma questão de prova sobre isso, da afinada ESAF, que Deus a tenha, né? E a ESAF, ela colocou como sendo um ramo autônomo do direito, chamado direito aduaneiro, tá? Nós vamos estudar como legislação aduaneira, porque é o termo que costuma ser cobrado em prova. Então tá lá. E aí, o que mais? O artigo 237 da Constituição Federal, ele determina que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda, o que é feito atualmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, o que ocorre? A Constituição ela é clara, dizendo que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior eles serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Tá? Então, o Ministério da Fazenda é que deve exercer essa fiscalização e o controle sobre o comércio exterior.
E dentro do Ministério da Fazenda, que hoje, aliás, é chamado de Ministério da Economia, mas isso muda muito, né? Tem época que o Ministério da Fazenda, depois muda para o Ministério da Economia, volta para o Ministério da Fazenda. Mas quem faz isso dentro do Ministério da Fazenda ou da Economia é a Receita Federal, tá? A Receita Federal ela trabalha em duas grandes frentes. Ela tem uma série de atividades, você tem centenas de atividades na Receita Federal, mas ela age em duas grandes frentes. Uma é o controle dos tributos internos, né, a chamada tributação interna, que é a fiscalização dos tributos devidos pelas empresas aqui no Brasil, e a outra grande frente é justamente a frente aduaneira, em que a Receita Federal ela vai fiscalizar a entrada e saída de produtos, mercadorias, pessoas do território nacional, ok? Então, cabe ao Ministério da Fazenda exercer esse controle e a Receita Federal está dentro do Ministério da Fazenda ou da Economia. Ó, atualmente, a legislação aduaneira é consolidada no Regulamento Aduaneiro, que normalmente nós vamos indicar pela sigla RA, de Regulamento Aduaneiro. E, na verdade, é o Decreto 6759 de 2009, que será o principal objeto de nosso estudo. Olha só, preste atenção. Toda a parte de legislação, praticamente, que você tem que estudar para a Receita Federal, está no Regulamento Aduaneiro. Tá? Então, o Regulamento Aduaneiro ele vai ser o seu documento de referência, o seu livro de referência para estudar a legislação aduaneira. Porque todas as questões de prova praticamente serão tiradas dali. É claro, né, que também a jurisprudência você precisa conhecer e quando for importante eu vou trazer aqui para você. Tá? Mas praticamente tudo que nós vamos estudar está no Decreto 6759 de 2009, que é o Regulamento Aduaneiro, que consolida, ou seja, reúne num documento só, as disposições da legislação aduaneira, tanto de leis como de decretos. Então você pode observar, ao estudar o Regulamento Aduaneiro, que muitas vezes ele diz lá, tem um artigo tal, diz tal coisa, e tem lá entre parênteses, artigo tal da lei tal. Então ele está deixando claro de onde saiu aquela norma, né? Então, quando a gente fala em regulamento, nós estamos falando normalmente de um decreto que vai consolidar, vai reunir em um documento só as principais disposições legais sobre aquele assunto. Então a legislação aduaneira no Brasil é consolidada no Regulamento Aduaneiro. Continuando. Território aduaneiro. Vamos lá, falar aí sobre território aduaneiro. Não há como falar sobre legislação aduaneira ou sobre jurisdição aduaneira sem falar sobre território aduaneiro. Aliás, o que é a jurisdição aduaneira? Nada mais é do que essa atividade de fiscalização, de controle da entrada e saída de pessoas, mercadorias e bens no território nacional, tá? E ela é feita onde? Ela é feita no território aduaneiro. Os países são soberanos para cada um deles, né, exercer a sua jurisdição aduaneira sobre o seu próprio território aduaneiro. E o que é esse território aduaneiro? Acompanhe comigo, tá lá. A expressão território aduaneiro indica a área geográfica de vigência das normas aduaneiras. De acordo com o artigo 2º do Regulamento Aduaneiro, o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Sendo assim, a jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território nacional, ou seja, não é somente nas fronteiras, portos e aeroportos que a aduana atuará. Primeira coisa que você tem que ficar claro, a atividade aduaneira ela não é exercida só nos portos, aeroportos e pontos de fronteira. É verdade que é lá que normalmente nós vamos encontrar, né, as instituições aduaneiras, lá você vai ver o símbolo da aduana, a alfândega, são nesses locais de entrada e saída de pessoas, mercadorias e bens. Só que a jurisdição aduaneira, ela não é exercida lá somente, ela é exercida em todo o território aduaneiro, que compreende o território nacional e vai além dele. Já vamos falar sobre isso, tá? Então a jurisdição aduaneira ela pode ser exercida em qualquer local do Brasil. Por exemplo, numa grande cidade, que não tem nenhum porto, não tem nenhum aeroporto alfandegado, a aduana pode atuar, por exemplo, verificando se os produtos que estão sendo vendidos no comércio daquela cidade foram importados corretamente, pagaram os tributos devidos, né? Por exemplo, de vez em quando nós acompanhamos reportagens falando de atuações da Receita Federal, naqueles centros de comércio popular como a 25 de março em São Paulo, Saara no Rio de Janeiro, né? E ali, veja, ali não tem nenhum porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado naquela região específica onde está sendo feita a operação. Mas a aduana está trabalhando ali para combater a importação ilegal. Então a aduana ela exerce seu trabalho em todo o território aduaneiro, que vai ser basicamente o território nacional, mas vai além dele em algumas situações, tá? Importante também ter isso em mente, que eu já vi questão de prova. O território aduaneiro não se confunde com o território nacional. O território aduaneiro, que é onde a aduana exerce sua função, ela
compreende todo o território nacional, então em todo o território nacional existe a fiscalização aduaneira, pode ocorrer, né? A fiscalização aduaneira, a jurisdição aduaneira, mas além do território nacional, essa jurisdição aduaneira também pode ser exercida em algumas situações, que é o que eu coloquei no segundo parágrafo aqui, ó. Tá lá, ó. Além disso, o território aduaneiro pode extrapolar o próprio território nacional, como ocorre, por exemplo, nas áreas de controle integrado do Mercosul, vou falar sobre isso mais à frente, e no controle sobre a zona contígua e zona econômica exclusiva. Então, vamos lá. Território aduaneiro não é o mesmo que território nacional. Território aduaneiro, que é onde não é exercida a jurisdição aduaneira, vamos pensar aqui sempre no Brasil, né? Onde é exercida a jurisdição aduaneira pela Receita Federal, ela abrange, o território aduaneiro abrange todo o território nacional, todo o mapa do Brasil, incluindo o espaço aéreo e as águas, tá, territoriais. Então, o território aduaneiro inclui tudo isso, todo o território nacional, mas também a jurisdição aduaneira da Receita Federal vai além do território nacional em algumas situações específicas. Por exemplo, nas áreas de controle integrado do Mercosul, que são regiões na fronteira do Brasil com países do Mercosul, em que tanto a aduana brasileira como a aduana do outro país podem atuar. Então, é uma região ali próxima à fronteira em que ambas as aduanas podem atuar. Então, nós temos áreas de controle integrado, por exemplo, do Brasil com a Argentina. Então, até um determinado ponto dentro do território argentino, a aduana brasileira pode atuar. Isso é para evitar que o cara se safe facilmente, né? O cara cruza a ponte, agora não pode mais me pegar. Então, existe um controle, existe um tratado do Brasil com esses países que permite isso. Então, veja que aí vai um pouco além do território nacional, né? Também na zona contígua e na zona econômica exclusiva, que não são tecnicamente território nacional. Por exemplo, a zona econômica exclusiva, né, é alto mar, não é território nacional, mas na zona econômica exclusiva, o país ele tem exclusividade sobre a exploração econômica. Então, ele pode, sim, exercer a jurisdição aduaneira, tá? Então, guarde que o território aduaneiro ele vai além do território nacional, não é exatamente sinônimo. É verdade que a maior parte do território aduaneiro, a grande maioria, vai ser o território nacional, mas em algumas situações vai além disso, como eu disse, por exemplo, nas áreas de controle integrado e na zona econômica exclusiva. Eu estou fazendo questão de ressaltar isso porque eu já vi questão de prova perguntando algo do tipo se território aduaneiro é sinônimo de território nacional. E a resposta é não, tá? A jurisdição aduaneira vai além do território nacional em algumas situações, que são, claro, né, todas baseadas em tratados internacionais. Então, o território aduaneiro ele acaba superando o território nacional, sendo maior que o território nacional. Continuando, vamos lá. Ó, o território aduaneiro ele é dividido em duas grandes partes, que nós chamamos de zona primária e zona secundária. Isso daqui também é importante entender. Então vamos ver primeiro o que é a zona primária. Ó. A zona primária representa áreas em que o controle aduaneiro é exercido de forma mais intensa e minuciosa, sendo definido pela autoridade aduaneira local. Então, quando a gente fala em zona primária, nós estamos falando de algumas regiões do território aduaneiro que, na verdade, percentualmente ocupam um percentual muito pequeno, mas onde a fiscalização aduaneira ela é exercida com mais intensidade, podendo ser impostas restrições pela autoridade aduaneira à circulação, à permanência de pessoas e bens. Por exemplo, quando você vai fazer um voo internacional, tem uma área ali em que a Receita Federal é que manda, não é isso? A Receita Federal diz, você não pode deixar sua mala aqui, ou você tem que passar por aqui, você não pode, por exemplo, sei lá, fugir ali do scanner, você tem que passar no scanner, a Receita Federal vai definir ali como é que é o trânsito de pessoas, ali normalmente é a zona primária, tá? É essa área em que você tem um controle aduaneiro mais intenso, que é onde normalmente nós vamos observar a aduana trabalhando, essa é a zona primária. Mas o regulamento aduaneiro, ele define melhor, olha, coloca lá, ó. De acordo com o artigo 3º do Regulamento Aduaneiro, a zona primária é constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade aduaneira local. Então, primeira coisa, quem define a zona primária é a autoridade aduaneira local, que é um auditor fiscal da Receita Federal, que recebe a incumbência de fazer isso. Normalmente o que a gente chama de um inspetor da Receita Federal. O cargo de inspetor é um cargo de confiança, é um cargo comissionado que é ocupado por um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, tá? Então, o inspetor da região, ele é que vai definir, ou pode ser o próprio delegado da Receita Federal, que é outro cargo comissionado, vai definir ali onde é a zona primária, que é onde vai ocorrer esse controle mais intenso do ponto de vista aduaneiro, tá?
E onde que pode ser definida, pode ser demarcada a zona primária? Tá lá, ó. Então a zona primária é constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade aduaneira local. Área terrestre ou aquática contínua ou descontínua nos portos alfandegados. O que é um porto alfandegado? É um porto por onde possa ocorrer a entrada ou saída de pessoas, mercadorias e bens do território aduaneiro. Porque não é por todo porto brasileiro que pode entrar um navio de fora do Brasil. Não é de todo porto brasileiro que pode sair um navio do Brasil com destino ao exterior. Não, tá? Existem portos em que isso pode ocorrer. E aí, dentro desses portos, que são chamados de portos alfandegados, a autoridade aduaneira local vai definir qual é a zona primária. Pode ser todo o porto ou pode ser apenas ali uma parte do porto, onde haverá esse controle aduaneiro mais intenso, certo? Também, a zona primária, ela é demarcada pela autoridade aduaneira local, como a área terrestre nos aeroportos alfandegados. Então, né, em aeroportos alfandegados são aeroportos em que pode ocorrer a entrada de pessoas, mercadorias e bens no território aduaneiro. Então, nem todo aeroporto no Brasil é o que a gente chama de um aeroporto internacional, né? Aliás, só uma pequena fração dos aeroportos no Brasil são aeroportos internacionais. Um aeroporto internacional, tecnicamente, é o que nós chamamos de um aeroporto alfandegado na Receita Federal. Porque é por onde podem chegar pessoas, mercadorias e bens de fora do país e podem partir daqui para fora também, tá? E aí, dentro desse aeroporto alfandegado, a autoridade aduaneira vai definir onde é a zona primária. Pode ser todo o aeroporto ou pode ser uma parte dele. E a área terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados. Um ponto de fronteira alfandegado, como o nome está dizendo, é um ponto na fronteira do Brasil, fronteira terrestre, tá? São naquelas fronteiras que o Brasil tem terrestre com outros países da América do Sul, né? O Brasil tem uma fronteira terrestre muito extensa, uma das maiores fronteiras terrestres do mundo. E tem que haver o controle aduaneiro ali na entrada e saída de pessoas, mercadorias e bens. Então não é por qualquer ponto também da fronteira do Brasil com outros países que as pessoas podem entrar ou sair do país, ou podem trazer ou levar mercadorias. Não, porque senão eu não consigo fiscalizar, né? Então existem algumas portas de entrada ou saída, vamos dizer assim, localizadas na fronteira brasileira, por onde pode ocorrer a entrada e saída de pessoas, mercadorias e bens. E ali é um ponto de fronteira alfandegado, a Receita Federal que autoriza, né? Que ocorra ali a entrada e saída de pessoas, mercadorias e bens. E ali naquele ponto de fronteira, normalmente eu vou ter ali uma zona primária também, ok? Aí algumas observações, ó. Via de regra, somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá efetuar-se a entrada ou saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. Então, para uma mercadoria entrar ou sair aqui do território aduaneiro nacional, via de regra, a não ser que a Receita Federal autorize, né, de forma diferente, só vai poder sair por um porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado. Então, se a pessoa estiver, por exemplo, levando a mercadoria do Brasil para o Paraguai, tem lá a Ponte da Amizade, que é um ponto de fronteira alfandegado, tem que ser por ali. Eles estão construindo, inclusive, e tem alguns outros específicos para algumas empresas que pode ser ali também em outros locais, por questão de logística. Mas se a pessoa tenta cruzar ali o rio do Brasil para o Paraguai, fora de um ponto de fronteira alfandegado, a mercadoria pode ser apreendida e a pessoa vai perder a mercadoria, tá certo? Isso é importante para que se possa ter um controle aduaneiro. Então, via de regra, somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados que pode ocorrer a entrada ou saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinados. O que mais? Ó, consideram-se portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados aqueles que, sob controle aduaneiro, forem declarados ter a finalidade de estacionar ou transitar veículos procedentes do exterior ou a ele destinados, né? Então também, só nesses locais alfandegados é que podem estacionar ou transitar veículos que estão indo para o exterior ou venham do exterior. Ou também para efetuar operações de carga, descarga, armazenagem ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinados. Ou então, quando tiver a finalidade de embarcar, desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados, né? E aqui não entra naquele conceito mais genérico que eu falei para você. Porto, aeroporto e ponto de fronteira alfandegados são as portas de entrada e saída de pessoas, mercadorias e bens do território aduaneiro, tá? Quem é que torna um porto, aeroporto ou um ponto de fronteira alfandegado? É a Receita Federal. Nós vamos falar sobre isso em outra aula, sobre o alfandegamento, que é quando a Receita Federal ela diz, olha, esse aeroporto pode trabalhar com voos internacionais, por exemplo. Esse porto pode trabalhar com navios vindo do exterior ou que vão para o exterior. Esse ponto de fronteira aqui pode haver a entrada e saída de pessoas, por exemplo, ou mercadorias. Tá? A Receita Federal
que realiza esse ato de alfandegamento. Continuando. Ó, outra observação aqui. De acordo com o regulamento aduaneiro, já que nós estamos falando de zona primária, né? Também se considera a zona primária as zonas de processamento e exportação, as ZPS, que serão objeto de outra aula nossa. Mas já que estamos falando de zona primária, também se considera a zona primária as zonas de processamento e exportação, as quais são, de acordo com o artigo 534 do regulamento aduaneiro, áreas de livre comércio de importação e de exportação, destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados no exterior, objetivando a redução de desequilíbrios regionais, o fortalecimento do balanço de pagamentos e a promoção da difusão tecnológica e do desenvolvimento econômico e social do país. O que você tem que guardar aí? Mais à frente nós vamos estudar sobre essas ZPS, tá? Zonas de processamento e exportação. Só que o que você tem que guardar nesse momento é que também elas são consideradas zona primária. As EPS são instaladas em locais onde, ali normalmente locais mais pobres, em que você quer ali estimular a instalação de indústrias para promover a economia local e que sejam voltadas à exportação, indústrias exportadoras. Então ali elas têm uma série de benefícios fiscais. Por exemplo, normalmente elas não pagam imposto de importação e outros tributos quando elas importam insumos que serão utilizados na fabricação de bens que serão exportados. E aí eu tenho que ter um controle aduaneiro intenso. Então ali elas são consideradas também zona primária, ok? E a autoridade aduaneira pode, ainda falando aí em relação à zona primária, ó, exigir que a zona primária ou parte dela seja protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou animais. Então, para permitir esse controle melhor, a autoridade aduaneira pode exigir que essa zona primária seja protegida aí por obstáculos que impeçam esse acesso livre, né, de veículos, pessoas ou animais. Então, por exemplo, sei lá, tá chegando lá você vai cruzar de carro do Brasil para o Paraguai, tá chegando lá no ponto de fronteira alfandegado, que é a Ponte da Amizade. Você pode observar que lá, normalmente, você tem a via, né, ela vai ficar mais estreita, você tem ali, às vezes, sabe aqueles asteriscos de metal? Eu chamo de asterisco, né? Que são aqueles obstáculos que a gente tem normalmente em frente a instituições militares para proteger ali a entrada, né? Evitar que alguém venha com um carro ali e arrome, que parecem grandes asteriscos mesmo de metal. A Receita Federal pode colocar isso ali para controlar o fluxo, pode haver cancelas, normalmente há cancelas, né? Que só quando abertas permitem a passagem do veículo, isso é permitido na zona primária, tá certo? Para que justamente possa haver um controle mais efetivo. E a autoridade aduaneira também pode estabelecer em locais e recintos alfandegados restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais e a veículos não utilizados em serviços, tá? Justamente para permitir esse melhor controle aí, né? A Receita Federal pode restringir aí, não só na zona primária, mas também nos locais e recintos alfandegados. Na aula oportuna nós vamos falar de recintos alfandegados. Pode estabelecer restrições à entrada de pessoas que ali exerçam suas atividades, ok? Ou veículos que não sejam utilizados em serviço. Então aí nós falamos já sobre zona primária. Nós vimos primeiro, né, que o território aduaneiro divide-se em zona primária e zona secundária. Vimos que a zona primária é uma área em que você terá um controle aduaneiro muito mais intenso, inclusive com a Receita Federal podendo estabelecer restrições à movimentação, à entrada, saída de pessoas, mercadorias e bens, tá? É aquela área em que você vê a aduana de fato presente, é aquela área em que as pessoas ficam morrendo de medo de ser fiscalizado ali pela aduana da Receita Federal. É normalmente a zona primária, tá certo? E lembrando que a zona primária ela é estabelecida pela autoridade aduaneira em portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados. E aí nós temos a zona secundária. O que é a zona secundária? Eu coloquei lá, ó. A zona secundária compreende a parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo. Ou seja, a zona secundária é definida por exclusão. A parte do território aduaneiro que não for zona primária será zona secundária, tá? Então lembra que eu falei para você que a zona primária, na verdade, ela representa uma fração muito pequena do território aduaneiro? Sim, né? Que é normalmente ali onde a aduana está mais presente e tá ali, pode impor restrições, né? Circulação de pessoas, mercadorias e bens. É a zona primária. Todo o restante do território aduaneiro é considerado zona secundária. E na zona secundária, a aduana não pode fiscalizar? Errado! Lembra? Eu falei para você que em todo o território aduaneiro pode haver atuação da aduana. Mas ela é menos intensa na zona secundária, tá certo? Mas, por exemplo,
a Receita Federal ela pode instalar, vamos imaginar, uma estrada que dê acesso a um determinado ponto de fronteira alfandegado, mas bem longe da zona primária, ela pode fazer ali uma blitz, por exemplo, para verificar, né, se os veículos que estão vindo lá do outro país estão importando produtos regularmente, estão trazendo produtos regularmente ou não, tá certo? Ela pode fazer isso na zona secundária? Pode. Como eu dei exemplo, a Receita Federal pode atuar num grande centro de comércio popular de uma grande cidade, que não é zona primária, está bem longe de ser zona primária, mas a fiscalização aduaneira pode atuar porque ela também atua na zona secundária, embora de forma menos intensa, tá? Então tá lá. Aí um resumo do que nós vimos aí, ó. Nós temos lá o território aduaneiro, né, que é onde é exercida a jurisdição aduaneira do país, e aí ele divide-se em zona primária, que está lá em cima, que é a área definida pela autoridade aduaneira nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, onde o controle aduaneiro é mais intenso, podendo haver restrições de circulação de pessoas e bens, tá? Então aí a autoridade aduaneira vai definir essa zona primária em portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, e ali a fiscalização aduaneira é mais intensa. E nós temos a zona secundária, que são as demais áreas do território aduaneiro, onde também há uma atuação da aduana, mas essa atuação aí é menos intensa, embora possa ocorrer normalmente. Aí, já que estamos falando de zona primária, zona secundária e de território aduaneiro, vamos falar sobre essas áreas de controle integrado do Mercosul. O que é isso? Coloquei para você lá. O artigo 3º, parágrafo 5º do Regulamento Aduaneiro, dispõe que a jurisdição dos serviços aduaneiros se estende ainda às áreas de controle integrado criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil. Eu vou ler depois eu explico. Essas áreas de controle integrado são parte do território de um país do Mercosul, onde se realiza o controle integrado por parte dos funcionários de ambos os países. Ou seja, é uma área na fronteira entre dois países do Mercosul, onde o controle aduaneiro é feito pela aduana desses dois países ao mesmo tempo. É uma forma de buscar uma maior eficiência no controle aduaneiro e permitir uma melhor integração entre as ações dos países do Mercosul. Então, o que acontece? Na área de controle integrado, é sempre uma área de fronteira do Brasil com outro país do Mercosul, tá? Porque, por enquanto, o Brasil só definiu isso com o país do Mercosul. Então, é uma região ali próxima à fronteira que vai pegar um pedaço dentro do Brasil e um pedaço dentro do outro país, em que ali dentro daquela área podem atuar tanto a aduana brasileira como a aduana do outro país. É como eu já disse, é para evitar que o cara, por exemplo, pegue um produto aqui no Brasil, né? Ele compra um produto regularmente aqui no Brasil, tem que pagar imposto de exportação e ele não queira pagar. E aí o pessoal da aduana do Brasil está correndo atrás dele, ele cruza a fronteira, igual aqueles filmes antigos de faroeste, aí ele cruza a fronteira e diz, agora aqui vocês não podem me pegar, eu estou em outro país. Pode sim, se for numa área de controle integrado, tá? Porque é justamente para permitir aí a melhor cooperação entre as autoridades. Ali, o pessoal pode ser fiscalizado tanto pela aduana do Brasil, como pela aduana do outro país. E aí, nessa área de controle integrado, nesse pedaço que está dentro do outro país, você tem a jurisdição aduaneira brasileira também atuando, além do próprio território nacional, como eu já disse, ok? O que mais? E falar também agora sobre as zonas de vigilância aduaneira, as EVAs. O que são essas zonas de vigilância aduaneira? Tá lá. O artigo 4º do Regulamento Aduaneiro, ele estabelece que o ministro de Estado da Fazenda ou da Economia pode demarcar na orla marítima ou na faixa de fronteira zonas de vigilância aduaneira, EVA, nas quais a permanência de mercadorias ou a sua circulação e a de veículos, pessoas ou animais ficarão sujeitas às exigências fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas. Então, olha só, primeira coisa, a zona de vigilância aduaneira ela é demarcada pelo ministro da Fazenda ou pelo ministro da Economia. Aqui não é pela autoridade aduaneira local, tá? A autoridade aduaneira local, entre outras coisas, delimita qual é a zona primária naquela região, né? Aqui não. Aqui é o ministro que tem que fazer. E segundo, tem que ser na orla marítima ou na faixa de fronteira. Então, zona de vigilância aduaneira é só na orla marítima brasileira, em região de praia, ou em zona de fronteira, tá? E aí, o que acontece? O que é essa zona de vigilância aduaneira? É uma região que não é zona primária, mas onde você pode haver ali estabelecimento de restrições à circulação de pessoas, mercadorias e bens e serão sujeitos a um maior controle. Essas zonas de vigilância aduaneira
são regiões normalmente onde você tem uma alta incidência de contrabando ou descaminho, em que precisa haver uma vigilância maior, por isso se chama zona de vigilância aduaneira, tá certo? Então ali, quem está ali, né, exercendo alguma atividade, ou está circulando por uma zona de vigilância aduaneira, está sujeita a uma fiscalização mais intensa, embora não seja considerada zona primária, ok? Muito bem, ó, e aí, ainda de acordo com o regulamento aduaneiro, o ato que demarcar a zona de vigilância aduaneira, que é sempre do ministro, né, poderá ser geral em relação à orla marítima ou à faixa de fronteira, ou específico em relação a determinados segmentos delas. Então pode estabelecer que toda a orla marítima brasileira e toda a faixa de fronteira será zona de vigilância aduaneira, ou pode ser só alguns pedaços. Por exemplo, entre o município tal e o município tal é uma zona de vigilância aduaneira, tá certo? O que mais? O ato que demarcar a zona de vigilância aduaneira também poderá estabelecer medidas específicas para determinado local. Então pode estabelecer medidas genéricas, né, que valham para todas as zonas de vigilância aduaneira, ou pode estabelecer medidas específicas para determinados locais. E também pode ter vigência temporária. Pode ter vigência por prazo indeterminado ou por prazo determinado, por prazo certo, ok? O que mais? O regulamento aduaneiro diz que na orla marítima, a demarcação da zona de vigilância aduaneira deverá levar em conta, além de outras circunstâncias de interesse fiscal, a existência de portos ou ancoradouros naturais propícios à realização de operações clandestinas de carga e descarga de mercadorias. Ou seja, tem que ficar de olho especialmente naqueles locais, né, em que você tem ali uma geografia que facilite ali essas operações de carga e descarga clandestina de mercadorias. Por exemplo, uma baía que fique ali mais escondido, né? Então, ali quando passa ali a aduana ou a Polícia Federal, passa de lancha, às vezes nem consegue ver direito dentro da baía, pode ter um barquinho escondido ali. Então ali é uma região que merece um interesse mais, claro, mais cuidadoso, né? Então deve levar esse tipo de coisa em consideração. Essas regiões onde possa haver naturalmente, na orla marítima, possa facilitar as operações de carga e descarga clandestinos, tá? Nesses locais, claro, eu tenho a probabilidade maior ali de ser declarada uma zona de vigilância aduaneira. E para facilitar o controle, o regulamento aduaneiro estabelece que se compreende na zona de vigilância aduaneira a totalidade do município atravessado pela linha de demarcação, ainda que parte dela fique fora da área demarcada. O que é isso? Imagina a seguinte situação. O ministro do Estado diz que será considerado zona de vigilância aduaneira a região que fica entre os municípios X e Y e numa faixa que vai da fronteira até 100 quilômetros para dentro do território nacional. Então, uma faixa de 100 quilômetros a partir da fronteira, naquela região será a zona de vigilância aduaneira, tá? Só que às vezes ali, veja, aí lembra que na zona de vigilância aduaneira você tem algumas regras específicas, né? Inclusive restringindo ali a circulação, a entrada, a permanência de pessoas e bens. Aí vamos imaginar que o auditor fiscal da Receita Federal, ele está vendo que alguém está descumprindo uma regra da zona de vigilância aduaneira. Só que o cara, ele está ali a uma distância da fronteira que o auditor fiscal não sabe se é 100 quilômetros ao certo, se é 102, se é 98. Ele poderia ficar na dúvida. Então, para não ter dúvida, é o seguinte. A faixa da zona de vigilância aduaneira cruzou uma parte do município, todo aquele município é considerado dentro da zona de vigilância aduaneira. Porque é muito mais fácil, né, saber se o cara está no município, naquele município e outro, do que saber a quantos quilômetros ele está da fronteira. Essa é a ideia, ok? Para facilitar aí a atuação da aduana e facilitar aí a fiscalização aduaneira. Muito bem. Com isso, então, chegamos ao final dessa nossa aula, em que nós tratamos aqui, fizemos uma introdução sobre o estudo, né, do direito aduaneiro, da legislação aduaneira, e começamos a falar aí sobre jurisdição aduaneira. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima!